19 de julho, Café com Deus Pai. O melhor amigo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Durante a vida, perdemos o contato com muitas pessoas conforme os anos se passam. Não é verdade? Pessoas com as quais compartilhamos laços e amizades profundas, forjadas na infância ou na vida adulta. Algumas se tornaram confidentes e melhores amigas, essenciais em nossos caminhos. No entanto, o tempo nos levou por caminhos diferentes e o contato se perdeu no esquecimento. Manter uma amizade exige compromisso constante. Com Deus, não podemos ser negligentes. Conhecer Jesus de longe ou apenas de ouvir falar dele não é suficiente. É necessário caminharmos com ele diariamente, nutrindo uma comunhão profunda e verdadeira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único acesso ao Pai. A Bíblia diz que devemos correr com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus, para evitar tropeços. Não permita que essa amizade se desfaça, nem se desvie desse caminho. Podemos nos afastar de amizades ao longo da vida porque a rotina muda. Mudamos de faculdade, de trabalho, de cidade. Contudo, nunca devemos nos distanciar de Cristo. Em momentos bons ou ruins, quando a vida está agitada ou calma, independentemente de tudo isso, nosso relacionamento com Ele deve ser o centro de nossa vida. Como está o seu relacionamento com Deus? Não deixe essa conexão se perder no meio das distrações da vida. Faça de Jesus o farol que ilumina seu caminho, a âncora que o sustenta nas tempestades. Renove seu compromisso diário e envolva-se totalmente. Nos braços de nosso Salvador, encontraremos uma amizade que vence o tempo, as adversidades e que preenche os vazios mais profundos e traz a verdadeira paz ao nosso coração. Frase de hoje é: Jesus é o amigo que me faz melhor a cada dia. A frase de hoje então é: Jesus, o amigo que me faz melhor a cada dia. Hoje é o dia 200, já passamos mais da metade do ano, né? A leitura bíblica hoje é Salmo 80 e a palavra-chave é compromisso. Voltando aqui no início da mensagem, é o melhor amigo. A ideia da mensagem de hoje é que Jesus é o nosso melhor amigo. E lendo mais uma vez esse versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele está dizendo: tendo os olhos fitos, ou seja, os olhos com atenção em Jesus. Por quê? Os nossos olhos têm que estar com atenção em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Foi Ele que veio e morreu em meu e em seu lugar para dar origem à nossa fé, e é Ele que é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que todos os dias desperta e fortalece a nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Quando nós lemos esse versículo, nós pensamos assim: que alegria que foi proposta para Jesus. A alegria que Deus propôs para ele foi a de que, se ele viesse e morresse, todos seriam salvos. Ele não olhou para o desafio da sua morte. Ele olhou
para o propósito final. Ele olhou para a salvação de todos. Pela alegria que lhe foi proposta de salvar a todos, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele sofreu chibatadas, ele sofreu com a nudez, ele foi pendurado naquela cruz seminu, completamente humilhado. Ele desprezou a vergonha e ele, depois de ter suportado a cruz e desprezado a vergonha que era provisória, ele se assentou à direita do trono de Deus. E hoje ele está assentado à direita do trono de Deus. E nessa posição de quem está no lado direito de Deus, ele pode interceder por mim e por você. Portanto, você pode perder os laços de amizade com as pessoas que passaram na sua vida. Não importa se elas passaram pela sua infância, se foram pessoas que foram confidentes, se ao longo do caminho houve rompimentos nos relacionamentos com essas amizades do passado. Jesus, ele não pode ficar longe de nós. Ele é o nosso melhor amigo por toda a nossa vida. Como nós lemos aqui na mensagem de hoje, pode haver mudanças quando mudamos de faculdade, de trabalho, de cidade, dos amigos que nós temos. Às vezes temos amizades com alguém que mora próximo a nós, são nossos vizinhos, mas Jesus é o amigo que todos os dias nos faz melhor. No relacionamento com Jesus, nós somos transformados. Os discípulos foram transformados. Cada um deles foi transformado. Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, ele foi transformado. O único que não foi transformado foi Judas, porque ele não quis ser transformado. Então, que você queira ser transformado. Querer ser transformado é uma decisão que é nossa. Nós temos que tomar a decisão. Ele é o nosso amigo. Ele sempre está disposto a estar conosco. Mas e você? Você quer continuar sendo amigo dele? Ou você desiste dessa amizade? E você que não conhece Jesus e nunca foi amigo dele, quer ser amigo dele? Se você quer ser amigo de Jesus, o que significa ser amigo de Jesus? Significa que você vai ter os seus pecados perdoados, porque quando você o aceita como seu amigo, o sangue que ele já derramou na cruz quando ele morreu te lava dos pecados. Quando você se torna amigo de Jesus, você se conecta diretamente com Deus e se torna filho de Deus, porque quem aceita Jesus se torna filho de Deus. Por meio de Jesus, você tem acesso ao Espírito Santo. E todos os dias, o Espírito Santo vai iluminar os seus pensamentos e mostrar o caminho que você deve seguir. Vamos ler aqui alguns versículos de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, quando você é amigo de Jesus, o que vai acontecer? Versículo 10. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Quando você se torna amigo de Jesus, Jesus começa a estar com você. E todo o pecado, aquilo que luta
contra você no seu corpo vai ficar amortecido. Porque quando Jesus começa a ser o seu amigo, você aceita, você decide ser amigo dele, o Espírito Santo vai começar a guiar o seu espírito. Então vamos ler o versículo 10 novamente. Se Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Você pensa assim: que justiça que é essa que eu não entendo? A justiça de Deus consiste em que nós somos pecadores. Era necessário que alguém morresse em nosso lugar para que fôssemos salvos. Era necessário que houvesse um sacrifício em razão dos pecados de toda a humanidade. Porque todos nós somos descendentes de Adão, que cometeu um pecado. Então Deus, ele estabeleceu durante um período que deveriam ser feitos sacrifícios de animais. Mas depois ele enviou o próprio Filho para morrer uma única vez. E todos os que recebem Jesus são justificados dos seus pecados. Então o Espírito vive por causa da justiça. Jesus se fez a nossa justiça. Ele morreu e pagou aquilo que era necessário para que o nosso espírito fosse vivo em Deus. E aí no 11, e se o Espírito, agora o Espírito está em letra maiúscula, ele está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, que é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vocês, em outras palavras, se o Espírito Santo mora em nós, esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, ressuscitou a Jesus, também vivificará, ou seja, também vai dar vida. Ele vai dar vida para o vosso corpo mortal, para o nosso corpo mortal. Pelo seu Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que em vós habita, que habita em vocês. Então, quando você se torna amigo de Jesus, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscita e desperta a nossa vontade de seguir no caminho com Deus. A vontade de seguir a Deus, ela vem do Espírito Santo. E você recebe esse Espírito Santo, que é essa pessoa que faz parte da Trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, em você. O Espírito Santo é Deus morando em você. Percebe daqui a importância de ser amigo de Jesus? Quando você é amigo dele, você recebe o Espírito Santo, o próprio Deus, em você. E é isso que dá força para que você siga ele. Agora, indo para o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Percebe? Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna filho de Deus. Versículo 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para mais uma vez estar com medo, com temor, medo do que vai acontecer depois da morte. Mas vocês receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma expressão que significa paizinho. Vocês receberam o espírito de agora serem adotados como filhos de Deus, e vocês podem chamar Deus de Pai.
Na verdade, podem chamá-lo de papaizinho, o que quer dizer que vocês podem ser próximos a Deus. E o versículo 16: o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica, ou seja, ele confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, a amizade com Jesus derrama sobre nós o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vivifica a nossa vida. Ele nos dá nova vida e motivação. E esse Espírito é o que nos liga a Deus e nos permite chamá-lo de Paizinho. E ele, morando em nós, confirma, coloca a convicção de que somos filhos de Deus. Voltando aqui para a frase de hoje, Jesus é o amigo que me faz melhor a cada dia. Não tem como não ficar melhor a cada dia quando você é amigo de Jesus, porque você recebe o próprio Espírito de Deus em você. Se você quer aceitar a Jesus, veja que a palavra-chave de hoje é compromisso. Se você quer aceitar esse compromisso com Deus, então faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Você reconheceu que o sangue de Jesus derramado na cruz te purifica dos pecados. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse é o último livro da Bíblia, está escrito que no dia do julgamento final será aberto o livro da vida. Todos os que estiverem com o nome nesse livro estarão salvos. Os que não estiverem com o nome nesse livro serão julgados de acordo com o livro das obras, de acordo com aquilo que fizeram, antes de serem colocados no inferno, porque depois da morte só existe o céu ou o inferno. Quer você acredite, quer você não acredite, o mundo foi criado por Deus e os espíritos que reinam sobre o mundo são espíritos das trevas que levam para o inferno. E a única porta para a entrada no céu é por meio de Jesus, como nós lemos aqui na mensagem de hoje. Aqui no parágrafo de que, aqui em cima, no topo da tela, ouvir falar dele, ouvir falar de Jesus, não é suficiente. É necessário caminharmos com ele diariamente, nutrindo uma comunhão profunda e verdadeira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único acesso ao Pai. Então veja, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o único acesso ao Pai. A Bíblia diz que devemos correr com perseverança tendo os olhos fitos em Jesus, para evitar tropeços. Não permita que essa amizade se desfaça, nem se desvie desse caminho. Então, agora que você aceitou a Jesus, o seu nome está no livro da vida. E você pediu para ter o Espírito Santo, e nós lemos lá em Romanos 8, os versículos que mostram que agora o Espírito Santo está em você. Como continuar com Jesus? Procure uma igreja, batize-se em águas. Tem muitas pessoas que participam aqui do devocional do Café com Deus Pai que ainda não se batizaram nas águas. O que você está esperando para se batizar nas águas? Procure o batismo nas águas, porque o batismo nas águas significa que você quer nascer e viver uma nova vida com Ele. Depois que você é batizado nas águas, você participa da ceia. A ceia é uma reunião, uma comunhão, onde um pão é partido, simbolizando o corpo de Cristo,
que foi partido por mim e por você, e você bebe o cálice com suco de uva, que simboliza o sangue que foi derramado na cruz para nos limpar dos pecados. Não demore no seu batismo. Quanto mais cedo você participa da ceia, mais forte você fica espiritualmente. Lá em João, no capítulo 6, veja que no topo da tela, João, capítulo 6, vamos destacar o versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando você come a carne dele, que é simbolizada pelo pão, e você bebe o sangue de Jesus, que é simbolizado pelo suco de uva, você tem a vida eterna. E existe uma promessa: eu o ressuscitarei no último dia. Quando for o final, você estará com ele. E Jesus continua no versículo 55 dizendo: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E Jesus fala no 58, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele está dizendo, quem participa da ceia e come o pão, está ligado a Jesus. Aqui, no 58, quando Jesus fala, não é o caso dos vossos pais, no passado os israelitas ficaram no deserto por 40 anos, até chegarem na terra prometida, e Deus derramou um pão que se chamava maná, e eles comeram esse maná. E Jesus está explicando para eles, os pais de vocês, no passado, comeram o maná que desceu do céu, mas o maná foi uma coisa que era só para dar alimento físico. Eu sou o pão da vida, Jesus estava dizendo. O pão que faz com que você tenha alimento espiritual, que liga você a Deus. Quando você recebe e come desse pão, você recebe o Espírito Santo e você se torna ligado para sempre com Deus. Por isso a importância de você que ainda não se batizou, se batizar para participar da ceia. Retomando a mensagem, Jesus é o amigo que nos faz cada dia melhor, que você possa depois ler o Salmo 80 e manter a palavra-chave de hoje, que é o compromisso com Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor aceitou, suportou a cruz e aceitou o desprezo que passou naquele lugar de morte por minha causa e por causa de toda a humanidade, para que todos pudessem ser salvos e receber o Espírito de Deus, que nos dá vida e nos muda em filhos de Deus, nos faz filhos de Deus. Te agradecemos por essa amizade e decidimos ser seus amigos. E pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos seguir nessa amizade, mantendo esse compromisso. Que o Senhor nos segure a mão quando nós pensarmos em desistir. Quando as lutas forem grandes e coloca travas e limites em nosso caminho. Sempre que andarmos em passos errados, precisamos que o Senhor nos ajude, porque somos fracos e muitas vezes pensamos em desistir, mas que o Senhor nos sustente e que nós possamos lutar
para manter esse compromisso até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.